Hoje nós vamos conversar com Juracy Moreira, ex-triatleta olímpico, atual aí candidato à direção da CBTRI, junto com a sua chapa, chamada Nova CBTRI. Juracy, apresenta para a gente aí um pouco o seu projeto, o seu trabalho. Bom, eu depois de mais de 20 anos aí dedicado totalmente à minha carreira de atleta, né, fui para 3 Olimpíadas, fui medalhista nos Jogos Pan-Americanos, 6 vezes campeão brasileiro, competi mais de 300 provas aí pelo circuito mundial. Em 2014 eu acabei fazendo minha última prova como atleta profissional e chegou o momento de eu realmente tentar retribuir tudo que o triatlo me deu nessa minha carreira toda, né? E a melhor maneira que eu vi de conseguir realizar os projetos que eu tenho em mente, os projetos que eu venho realizando no Paraná, numa escala menor, que é a minha federação de origem, era entrando na confederação. Então eu realmente assumi esse desafio de ser candidato a presidente da confederação para conseguir colocar em prática tudo que a gente vem fazendo lá no Paraná. Lá no Paraná, um dos principais projetos que eu venho tocando já há 3 anos pela federação é um projeto de desenvolvimento de atletas, de fomento de atletas, né? É a escolinha de triatlon. Esse é o nosso primeiro pilar. A gente colocou aí dentro do nosso projeto da Nova CBTRI 4 pilares a serem desenvolvidos como prioridade. E o primeiro pilar é o do fomento, que é o que a gente mais falta no país. A gente precisa criar uma massa de pequenos atletas competindo e treinando nesse país para a gente um dia voltar a ser uma geração olímpica de brasileiros com chance de chegar numa Olimpíada com resultados positivos. A gente chegou aí nessa Olimpíada agora no Rio com a menor participação de brasileiros em Olimpíada, com um homem e uma mulher. Em Sydney, que foi a primeira participação olímpica do Brasil, a gente foi com a equipe máxima, 3 homens e 3 mulheres. Então, durante esses anos, a gente viu esse decréscimo, né? A equipe brasileira de triatlo olímpico caindo cada vez mais, a chegar no mínimo de atletas aí nessa última Olimpíada. Para mudar esse cenário, a gente precisa realmente colocar uma nova geração em prática. Então, a gente precisa de novos talentos sendo desenvolvidos. E a gente, para fazer isso, a gente colocou esse projeto das escolinhas de triatlo como meta da confederação, conseguir incluir isso em todas as federações que tem triatlo no país, a confederação dando essa estrutura para as federações locais executarem esses projetos, que são projetos de fomento. A nossa escolinha lá do Paraná, ela atende hoje 40 alunos de 12 a 16 anos, a gente consegue dar equipamento esportivo, contratar professores, uniformes, a gente está conseguindo fazer com que elas realmente treinem o triatlo, que eu falo que é o triatlo numa fase inicial, mas ele tem um fim de rendimento. A gente busca o alto rendimento daqueles moleques. E a gente está conseguindo isso. Em 2 anos de projeto, a gente já conseguiu tirar dali 2 meninas campeões brasileiras nas suas categorias, no Campeonato Brasileiro Infantil Juvenil. Então, o que eu venho falando, se de um projeto como esse a gente já consegue revelar talentos, imagina se a gente tivesse isso em todos os estados sendo realizado. A gente estaria falando aí de mais de 1.000 atletas sendo desenvolvidos no país, de mini-atletas sendo desenvolvidos no país. E o que a gente quer ver isso é que no futuro, daqui 4, daqui 8 anos, a gente um dia possa ser um país que tenha de novo uma equipe máxima na Olimpíada, com 3 homens e 3 mulheres, e mais do que isso, atletas sendo desenvolvidos para chegar numa Olimpíada com reais chances de conquista de medalha. Muito bem. A gente também percebe que há um certo esvaziamento das provas organizadas pela CBTRI. Tem algum projeto nesse sentido, alguma ideia para poder alavancar essa participação tanto de atletas profissionais, principalmente dos atletas profissionais, né, e dos atletas amadores nas provas? Olha, esse problema eu já venho acompanhando há um bom tempo, né, que é cada vez as etapas, as provas de campeonato brasileiro na confederação cada vez mais esvaziadas, sem aquele glamour, né, de um campeonato brasileiro. Os organizadores privados chegaram com tudo, realizam bons eventos, conseguem entregar boas premiações para os atletas profissionais. Então, o que a gente está vendo é uma tendência de cada vez mais os atletas procurarem essas provas promocionais. E eles não estão errados. A gente precisa de boas premiações, a gente quer qualidade nas provas, então está certo isso. O errado é a confederação não conseguir trabalhar os seus eventos. Então, a gente traça como estratégico que o Campeonato Brasileiro de Triatlo, que é o principal produto dentro da confederação, o seu principal campeonato, seja realmente um campeonato brasileiro, onde a gente tem ali os melhores do nosso país competindo, onde um atleta que vire um campeão brasileiro na categoria elite, por exemplo, ganha a maior premiação de uma prova aqui no país. Isso sim vai mostrar quem é o campeão brasileiro, uma prova que tenha todos os brasileiros competindo.
Então, e isso eu estou falando de atleta profissional. Quando a gente fala do atleta amador, ele quer um evento de qualidade. Então, a gente tem que entregar isso. É buscar, e eu não descarto a possibilidade de a gente entregar o Campeonato Brasileiro para ser realizado por um organizador privado. O termo não é nem entregar, é que um organizador privado venha a organizar um Campeonato Brasileiro nosso, justamente para entregar essa qualidade que a gente precisa. O papel de uma confederação brasileira de triatlo não é organizar eventos, é desenvolver o esporte. Então, mas a confederação deve sim olhar para os seus eventos e conseguir fazer com que esses eventos saiam de acordo com a necessidade que o triatleta quer. A gente tem que atender o anseio do atleta, e o atleta quer bons eventos. Ok, de forma objetiva, como é que você pretende desenvolver esses eventos, então? Qual é o instrumento que você encontra ou que você visualiza que possa realmente desenvolver? Fala um pouco de forma mais objetiva isso. Olha, como que é feito um evento hoje de Campeonato Brasileiro? A confederação anuncia os seus campeonatos brasileiros, as federações estaduais se candidatam a realizar aquele evento. A confederação destina um recurso, 20 mil, 30 mil reais para aquela federação, a realizar aquele campeonato brasileiro. Mas a atuação da Confederação Brasileira praticamente acaba aí. Na nossa concepção, não. O Campeonato Brasileiro ele tem que ter essa idealização, essa coordenação pela confederação. Então, realmente, a gente quer atuar na realização desse evento. Quando eu falo a realização, é a coordenação, porque a realização, como eu falei, eu não descarto de estar na mão de organizadores privados para entregar esse produto, de fazer esse Campeonato Brasileiro realmente ter essa importância que um evento promocional hoje tem no país, né? Ok. E a respeito aqui desse momento, né, que a gente finalmente vai ter uma mudança, né, na diretoria, há uma ideia de mudança, de renovação de alguns nomes na direção. Está havendo algum trabalho de transição da atual diretoria para a futura diretoria, já que já existem 3 chapas aí disputando, a nova CBTRI, que é a sua chapa, é uma das concorrentes. Tem algum papel, existe algum papel de transição? Existe algum plano de transição? Como que quem assumir, o que vai encontrar? Já está preparado isso? O que já foi trabalhado a respeito disso? Olha, primeiro, como você falou no começo, né? Hoje a gente tem 3 chapas, a gente nunca viveu um momento como esse, eu acredito que em nenhuma modalidade esportiva no país, de os candidatos realmente fazerem uma campanha, de entregarem um projeto, de rodarem o país mostrando o seu projeto. Eu estou fazendo isso. Então, eu me considero assim, com muita humildade, de falar que isso foi motivado pelo nosso movimento. Nossa chapa provocou isso, que os outros candidatos também procurassem apresentar para os atletas, para os treinadores e para os seus presidentes de federação, que no final são quem vota. Então, a nossa primeira ponto positivo dessa campanha toda foi isso. O trabalho de transição de uma gestão para outra, a confederação atual ela vem tentando fazer isso de uma maneira um pouco transparente, essa transição, mas a gente acredita que é um momento difícil. O momento da transição, de realmente a eleição agora final de abril, em maio começa a nova gestão. É um mês complicado para quem entrar. Hoje mesmo chegou uma mensagem para mim de uma sentença que a CBTRI e o próprio presidente da CBTRI, é uma sentença que eles estão condenados nessa sentença, por um problema aí de uso de recurso, e a gente sabe que a gente vai ter que enfrentar isso. Eu não tive detalhes ainda desse processo e quero me inteirar nesse assunto, porque isso não foi nos passado, nessa transição. Ninguém estava sabendo que a gente poderia receber esse legado. É o legado triste de receber uma confederação que tem uma pendência judicial enorme, com um valor a ser ressarcido enorme, que pode ter a própria confederação bloqueada. Isso, na verdade, é lamentável. Esse é o legado triste que a atual gestão pode nos trazer. Então, quando a gente fala da transição, do que vai ser nos primeiros momentos, eu acredito que vai ser um primeiro momento, se Deus quiser, quando a gente estiver lá dentro, de realmente limpar a casa, limpar a bagunça, para depois conseguir colocar os nossos projetos em prática e fazer realmente o nosso projeto ser executado. Não adianta ter um projeto lindo, maravilhoso, se a gente não executa ele. Então, a gente quer realmente, primeiro, descobrir como é que a gente vai encontrar essa casa. Eu estou descobrindo um pouco antes já da eleição. Quando a gente entrar lá, a gente tem que arrumar isso para depois fazer o triatlon crescer.
Ok. Obrigado, Juracy, pela participação. A gente aproveita aqui e abre o convite para as outras candidaturas, as outras chapas participarem. E a gente torce aí para que tudo dê certo, aí, para quem vencer, para qual diretoria assumir, que o triatlon brasileiro seja beneficiado. Obrigado a vocês pela oportunidade. Acho que esse papel da mídia, né, de realmente mostrar essa campanha, está sendo fundamental. E o meu recado final aí para os presidentes de federação, né, que são os que votam na eleição, é que realmente tenham coragem de mudar. A gente chegou num momento político normal do Brasil crítico, e o político esportivo também crítico, e a gente quer essa mudança. Por isso que a gente colocou o nome na nossa chapa de Nova CBTRI. A gente quer um novo momento, a gente quer uma nova confederação, mas precisa ter coragem para mudar. E é isso que eu falo para as federações, que eles tenham coragem e nos deem a chance. Pode ter certeza que o mesmo esforço que eu tive como atleta olímpico que representou o país tantas vezes lá fora, eu vou ter agora para tentar fazer o triatlo no Brasil voltar a crescer.